irmãos, então, meditar na palavra do nosso Deus, seguindo nossos estudos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos iniciar hoje o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos já sabem, já estão devidamente cientes do que está acontecendo no livro de Atos. Ele registra exatamente aquilo que aconteceu nos primeiros anos da chamada Igreja Primitiva, quando se inaugurou essa nova fase da Igreja. Eu digo inaugurar fase da Igreja porque a Igreja ela já existe desde o Antigo Testamento. A Igreja é o povo de Deus, né? No Antigo Testamento era representada pelo povo de Israel, pelos judeus, né? E os judeus, então, que formavam naquela época, né, o judaísmo. Daí se formou, surgiram também seitas, né, os saduceus, os fariseus, que foram assim surgindo do judaísmo. Mas os judeus, os fariseus, eles ainda demonstravam uma melhor coerência com aquilo que era pregado e que estava sendo pregado pelo Evangelho. Os fariseus, eles aceitavam a ressurreição. Os fariseus acreditavam na existência dos anjos, dos espíritos, e os saduceus nem nada disso acreditavam. E por que eu estou contando essa história, né, contextualizando desta maneira, para que vocês entendam o porquê do que está acontecendo aqui com Paulo e como esta situação religiosa vai ser usada aqui neste momento. O tema que eu escolhi para esta noite é o apóstolo corajoso. O apóstolo corajoso trata-se do apóstolo Paulo. O apóstolo que nasceu fora do tempo, né, ele diz assim, porque ele não fazia parte daquele primeiro ciclo de apóstolos, que foram os 12 primeiros chamados por Jesus, mas ele foi comissionado por Jesus durante a sua conversão, depois da sua conversão na estrada de Damasco, e foi escolhido por Deus para ser ele apóstolo aos gentios. E o que Paulo tem feito aqui, e está sendo registrado no livro de Atos por Lucas, é exatamente cumprir essa missão que Deus lhe deu. Então ele foi chamado, de fato, ele foi convertido, e que ele era um perseguidor da igreja, e agora ele passou a ser perseguido pelos algozes e por aqueles que eram inimigos da igreja de Cristo. E aqui está registrado esse momento em que Paulo, após a sua terceira viagem missionária, ele retorna a Jerusalém, e lá ele é recebido por um grupo de presbíteros, pela liderança da igreja. Depois que ele passa por aqueles irmãos ali, surgiu então esses judeus, que eram fariseus, que começaram a fazer um levante contra Paulo. Disseram ele, de maneira até falsa e injuriosa, né, que Paulo estava indo contra a religião deles. E aí Paulo foi aconselhado pelos irmãos da liderança da igreja que se submetesse aos rituais que eram da religião, para que eles vissem isso e eles parassem com esse tipo de acusação. Feito isso, Paulo, então, se livra daquela situação, mas ainda é açoitado. Aliás, ele se livrou de ser açoitado, né? Em outra ocasião ele já tinha sido açoitado, mas agora ele não foi açoitado porque ele se apresentou como um cidadão romano. Mesmo assim, então, o comandante, que era Cláudio Lísias, não conformado com a situação, não entendendo o porquê daquelas pessoas estarem querendo a prisão de Paulo, né, e tudo o que decorria daquele contexto ali, ele então convoca o Sinédrio e manda trazer Paulo para se apresentar diante do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal religioso. Quem comandava o Sinédrio era um sumo sacerdote. E agora sim vamos adentrar ao texto para entender o que está acontecendo e por que, então, esse Paulo é corajoso, esse apóstolo é corajoso, e de onde vem essa coragem que ele, então, assim, precisou ter para esse momento. Veja, fitando Paulo, capítulo 23, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias
mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. E então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de nenhuma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se acompunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto e a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Até aí, versículo 11. Então, viram, irmãos, a coragem de Paulo chegou diante do sinédrio e fitou os olhos nele. Paulo ficou olhando fixamente para todos aqueles que estavam ali. E ele disse uma coisa que alguém achou que era uma ofensa, que era algo que estava insultando o sumo sacerdote, quando ele diz, corajosamente, ele diz o seguinte: Irmãos, varões, homens e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Olha que homem piedoso era Paulo, santo, ele tinha consciência limpa diante de Deus. Ou seja, ele quis dizer: olha, não tem nada que acuse a minha consciência. E de fato, meus irmãos, a coragem de Paulo vinha disso, de ter uma consciência limpa. Porque, de fato, aquele ditado popular que diz: quem não deve, não teme. Paulo não devia nada a ninguém. Ele estava com consciência tranquila diante de Deus. Toda a sua consciência está boa, está firme. E ele diz, e outra coisa importante, diante de Deus. Ele não estava preocupado com aqueles homens que estavam ali mentindo a seu respeito, injuriando, caluniando, dizendo coisas falsas a ele, a respeito dele, porque ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. E essa postura corajosa de Paulo, irmãos, nos faz lembrar da importância que é nós também termos uma consciência tranquila diante de Deus. Porque nós podemos ser alvo também das más línguas. Há pessoas que inventam história, que falam mal de nós, que dizem: olha, fulano de tal é crente, mas fez isso e fez aquilo para denegrir a imagem de um crente. Por isso que eu já disse em outra ocasião e repito, é importante você andar de maneira correta, honesta, justa, santa, para não dar razão a esse tipo de colocação, a esse tipo de injúria, de calúnia, que as pessoas que andam falando mal de nós não tenham razão naquilo que estão dizendo. Que nós tenhamos uma consciência boa diante de Deus, de dizer: eles falaram isso, mas eu estou diante de Deus, a minha consciência está limpa, está boa, até ao dia de hoje. Ou seja, desde o momento em que Paulo foi convertido, que ele está ali desprendido deste mundo, trabalhando na obra do Senhor, passando por muitas dificuldades, mas diante de Deus a sua consciência estava limpa. Ou seja, Paulo nunca negociou a sua fé. Paulo nunca negou a sua fé.
em todo momento, em todo o tempo em que ele viveu, até aquele momento, até hoje, como ele diz aqui. E nós sabemos que ele teve o seu fim e foi firme até o fim, perseverou até o fim. E isso é uma grande lição, irmãos, para nós também, como crentes que somos, servos de Deus, homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor, tenhamos a coragem de estar firmes e dizer a quem quer que seja que a nossa consciência está limpa diante de Deus, que nada nos acusa. Mesmo aqueles pecados que outrora cometíamos, mas que em Cristo foram perdoados, por isso que a sua consciência tem que estar tranquila. Não porque você é perfeito, não porque você agora não erra mais, não, porque nós sabemos que isso não é verdade. Até a palavra de Deus já nos diz que se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso. Mas pela realidade espiritual de que hoje estamos salvos pela graça de Deus e que nada há de nos condenar mais, conforme diz Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso, com certeza, traz em nós uma boa consciência. Paulo tinha isso, ele demonstra essa condição com coragem diante daqueles homens ali, seus algozes, homens maldosos. Esse sumo sacerdote, Ananias mesmo, era um corrupto. Era um corrupto, aquele homem que estava ali presidindo um tribunal religioso. Olha o título dele, sumo sacerdote Ananias. Era corrupto, era conhecida a sua má fama naquela época. Era um homem que não era bem visto pela sociedade, mas estava lá, a autoridade do povo. E então, quando Paulo fala essa verdade corajosa, olha o que esse Ananias faz, um homem que não tinha escrúpulo, um homem que não tinha moral nenhuma para com... ele não tinha uma consciência boa nem tranquila. Aí o que é que ele faz? Mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Partiu para a agressão. Um homem ímpio, de um coração ímpio, ainda que religioso, tomado de uma autoridade, que essa autoridade que ele tinha não era uma autoridade sadia também, porque ele não era da linhagem dos sumos sacerdotes. Ele, na verdade, foi nomeado pelo rei lá, pelo imperador, e ele assumiu essa função. Ele não era uma pessoa que vinha daquela linhagem como vinham os sumos sacerdotes anteriores, né, da tribo de Levi e tudo mais. Não, ele foi nomeado nessa função. Foi indicado lá pelo imperador na época. E então, Paulo corajosamente responde, e de maneira humilde até, diz assim: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo chama aquele homem, e isso aqui é um insulto a ele, na condição de dizer, olha, é uma exortação grave, parede branqueada. Significava a ideia dos sepulcros que eram pintados de branco pela frente, mas por dentro, podre. E aí, essa expressão já foi usada em outros momentos, né? Jesus chamou aqueles fariseus de sepulcros caiados. E exatamente ele está usando essa expressão, parede branqueada, Deus vai fazer algo em você, Deus vai diferir-te. Veja que Paulo não toma para si a ação de ferir aquele homem, mas ele atribui a Deus. Quem vai ferir aquele homem é Deus. Deus há de ferir-te, porque tu estás aí sentado para julgar-me. A função dele era de juiz. E segundo a lei, ele tinha que fazer isto. E não contra a lei, porque ele estava mandando agredir a Paulo. E isso era contra a lei. A lei não permitia isso. Então aquele homem estava agindo de maneira ilegal, injusta, contra Paulo. E então Paulo agiu corajosamente e respondeu àquele homem à altura que ele merecia, com todo respeito até, porque ele diz assim na sequência, alguém faz a pergunta, o que estavam ao seu lado, de Paulo, disseram assim para ele, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Quando eu li essa frase, me lembrei daquelas pessoas os profetas, falsos profetas que há por aí, né?
E aí, quando alguém você vai fazer uma crítica, olha, é ungido do Senhor, não pode dizer nada. E as aberrações sendo ditas aí, feitas, e as pessoas ficam meio assim, os incautos, né? Ficam acreditando naquelas pessoas. Hoje eu vi uma cena, mais ou menos dentro dessa condição aqui, uma pessoa, um indivíduo se dizendo profeta, ou dizendo que tinha uma profecia, aí isso numa igreja, aí ele pergunta ao homem que estava assim, você é casado? O rapaz, sou. Eu quero, aí vou revelar para você que sua primeira filha vai ser mulher, vai ser filha, vai ser uma mulher, uma menina. Aí o rapaz disse, eu já tenho uma filha. Ou seja, aí eles, profetada, não tinha profecia coisa nenhuma. Mas é assim, sai lançando, sai jogando, né? E aí ele jogou aquela história, perguntou se o rapaz era casado, quando o rapaz afirmou que era, e disse, então, aí o cara já tem filho, quer dizer, aí ficou na mentira, olha que vergonha. E aí ele, para não ficar na mesma hora, ele disse, olha aí, está vendo? Eu disse, Deus já confirmou, olha aí, ele já tem a filha. Mas ele não disse que ele já tinha uma filha, ele disse que ia ser a primeira filha dele. E ele já tinha uma filha. Então, profetada, mentira, enganação. Como esses, tem muitos por aí, à torta e à direito. E aqui esse sumo sacerdote também estava assumindo uma condição, como já era sabido, de uma condição que ele não tinha condição moral, nem espiritual alguma de estar ali. Esse Ananias, esse sumo sacerdote, ele não tinha essa condição espiritual necessária para ser um sumo sacerdote. E aí agiu de maneira errada, contra a lei, né, mandando agredir a Paulo. E aí Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então percebem que Paulo age de maneira corajosa, mas também de maneira humilde. E aqui ele dá a resposta como quem se retratando daquilo que disse, né? Ah, não sabia. Alguns comentaristas dizem, será que Paulo usou de ironia aqui nessa fala? Mas o fato é que ele usa a lei. Veja, está escrito. Olha como Paulo era preparado. Ele não dava opinião própria, ele dizia, olha, a lei diz que realmente não pode falar mal de uma autoridade do povo. Então ele disse, olha, se eu falei mal, né, em outras palavras, me desculpe, porque Paulo demonstrava que era um homem obediente à lei. Né? E ele se segurava nisso, ele se portava de maneira a não dar razão a ninguém para fazer a coisa errada. Então, aqui nós vimos a apresentação de Paulo. Paulo se apresenta, Paulo faz uma exortação ao sumo sacerdote que estava agindo de maneira errada, mas depois ele se retrata, dizendo que de fato a lei não permite que se fale mal de autoridade. E agora nós vamos ver a assembleia reunida. Olha o que aconteceu. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio, né, a assembleia reunida ali, se compunha de saduceus e outra parte de fariseus. Agora vamos ver. Como ele sabia disso, aí ele exclamou o seguinte, varões, homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Quando Paulo afirma isso, o que é que acontece? Começa a haver um tumulto ali. E ainda faz a seguinte afirmação, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Quando ele diz isso, irmãos, ele traz para o seu lado todos os fariseus. Que essa doutrina da esperança, da ressurreição, né, dos mortos, era uma doutrina cara para os fariseus. Eles levavam isso a ferro e fogo. Enquanto que os saduceus não acreditavam nisso, para os judeus essas doutrinas eram fundamentais, eram centrais na fé deles. E aí, quando ele afirma isso, aí o que acontece? Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo, estrategicamente e inteligentemente, usa dessa condição para que ele pudesse se livrar.
Os homens ali estavam loucos para tirar a vida dele. Eles queriam acabar com Paulo. E Paulo, sabiamente, certamente, sendo conduzido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, que ali habitava nele, o conduzia de maneira sábia, corajosa, e ele conseguiu, então, trazer para o seu lado os fariseus. Quando ele disse que era fariseu e que acreditava na esperança e a ressurreição dos mortos, e era essa a razão pela qual ele estava sendo julgado, os fariseus, opa, aí não. Se é isso, ele não deve ser julgado. Como é que vai julgar ele por isso? Não é? Nós também queremos assim, pensar os fariseus na hora. Essa também é a nossa doutrina. É dessa maneira que eu creio. E aí, quando ele disse essas palavras, se levantou então essa revolta, essa dissensão entre os fariseus e os saduceus, porque os saduceus eles tinham dificuldades, eles não acreditavam na mesma forma como os fariseus acreditavam. E então, os saduceus, ele diz aí, pois os saduceus eles declaram não haver ressurreição. O saduceu não acreditava nisso, nem anjo e nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então vejam, irmãos, agora a condição, um auditório ali, o sinédrio reunido, de saduceus e fariseus, uma parte acreditava, outra parte não acreditava. Está vendo a confusão que dá? Por isso que eu digo e repito a importância da gente ter uma sadia doutrina. Porque quando você tem uma boa doutrina e crer de maneira certa, usando a expressão ortodoxa, né? Que é a crença certa, a crença correta, você não fica sujeito a essas variações de pensamento. Um pensa de uma coisa, outro pensa de um jeito, mas quando é algo que é afirmado categoricamente, firmemente, as boas e sãs doutrinas da graça, as doutrinas que nos dá alento, que nos dá força, que nos dá ânimo, são importantíssimas. Porque quando surgia algo dessa natureza, olha, os saduceus eram os hereges daquela época. Os hereges não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam nos anjos, nem acreditavam em espírito. E a gente fica pensando, esses saduceus acreditavam em quê então, não é? Ora, ou seja, não acreditavam em nada no mundo espiritual. Então eles achavam que a vida era essa aqui mesmo e batalhavam e lutavam por essa vida aqui. Então era um pensamento totalmente absurdo, mas pensavam e acreditavam dessa maneira, como muitos hoje são assim. Quantos aí não são como saduceus, não é? Não acreditam em Deus, não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjo, não acreditam em espírito. Outros são exagerados, acreditam até demais. Vê anjo em tudo que é lugar, vê espírito em tudo que é lugar. Existem os dois extremos. Mas é importante entender, irmãos, que vejam como Paulo está ali enfrentando essa situação. Esse era o contexto dele. E hoje nós não temos saduceus nem fariseus, nominalmente falando, mas pessoas que agem como saduceus e como fariseus, a gente tem os montes aí, ainda hoje. Tem os montes. Em igreja, fora de igreja, tem os montes. Mas a gente precisa entender como é importante termos, como disse Paulo no início, a consciência, boa consciência diante de Deus. Isso é fundamental para um momento como este aqui. Já pensou se Paulo não tivesse convicção? Ele ia ser engolido fácil aqui nessa situação. Ele ia ficar ali, cambaleando, sem saber o que dizer, e agora? E fatalmente ia ser destruído, morto. E essa estratégia dele, quando ele diz isso, olha, ele se assume, eu sou fariseu, ele tinha sido educado aos pés de Gamaliel, Paulo tinha todo um preparo, ele conhecia a lei, ele aplicava a lei. Então, ele estava por dentro de como é que funcionava a coisa. Ou seja, Paulo tinha conhecimento do sistema religioso da época, como é que funcionava o sistema religioso. Paulo também tinha conhecimento de como aqueles homens eram corrompidos, de como eles usavam a religião para tirar proveito. Tudo isso Paulo sabia.
Mas, no entanto, ele também sabia como era viver com uma consciência boa diante de Deus. Ele também sabia como era importante a crença que ele tinha, a fé que ele tinha, era que estava dando a ele a força e a coragem necessária para ele continuar firme ali. Então, após a apresentação e esse momento aqui, que é o momento da Assembleia reunida, que houve essa dissensão, vamos ver então a parte aí final do texto que fala sobre o resgate do apóstolo Paulo. Houve, pois, grande vozearia. O que é isso? Aquela conversa, aquele barulho, né? Gente de cá conversando, gente de lá conversando, aquele barulho todo, ninguém se entendia. E aí, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam com os saduceus, dizendo assim: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então vejam que os fariseus agora já estão defendendo Paulo. Ele não tem mal nenhum. Mesma coisa, né? Fez Pilatos com Jesus, lembram? Algumas semelhanças tem dessa situação que Paulo está passando com Cristo também, não é? No momento que Jesus estava lá sendo julgado, né? Aquele julgamento lá dos fariseus, né? Contra Jesus. E aí Pilatos disse o quê? Não vejo nada de mal neste homem. Também houve esse reconhecimento por parte da autoridade ali. Não vejo que crime que esse homem fez. Não havia, de fato, crime algum. Assim como Paulo não fez nada de errado. Paulo não fez nada de errado, não xingou ninguém, não destratou ninguém. Muito pelo contrário. O que Paulo fez? Pregou o Evangelho. A raiva toda destes homens era esta. Paulo estava pregando o Evangelho. Como ele mesmo diz, olha, eu estou sendo julgado aqui por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. É por isso que eu estou sendo julgado. O que é a esperança? A esperança era em Cristo. Pregar a esperança era pregar a Jesus. Era isso que Paulo fazia. No tocante à esperança, ou seja, da volta de Cristo, da apresentação de Jesus. Era isso que Paulo estava pregando e era esse o motivo de ser julgado. Aí os fariseus agora reconhecem, não há nele mal nenhum. Isso não é maldade, isso não é mal, muito pelo contrário. Mas para o incrédulo era. Para o saduceu, o religioso falso, era coisa absurda afirmar isto. E agora se revela como é fácil você entender um falso religioso, está vendo como é? Basta pregar o Evangelho. Prega a verdade. Logo, logo o falso religioso vai se levantar. Um dia eu fui ao barbeiro cortar o cabelo, lá em Aracaju. Aí tinha um homem de uma falsa religião, de uma heresia, falando lá no barbeiro. Um monte de coisa, um monte de coisas absurdas. E aí eu estava assim sentado calmamente, quando ele ficou falando, aí eu disse, não é assim não. Aí comecei a falar como é que era o Evangelho. Aí ele correu, saiu na carreira, aí o barbeiro disse, está vendo aí? Encontrou um, ele aí correu. Não tinha argumento, né? Porque realmente o herege, ele não tem argumento quando se chega com o argumento do Evangelho. Quando você é firme na palavra, no Evangelho, pode vir quem for de lá para cá. A sua firmeza no Evangelho é que é fundamental, é importantíssimo, porque você sabe em quem crer. Vai dizer, como diz o hino, eu tenho certeza em quem tenho crido, estou bem certo que o meu Senhor Jesus é poderoso. E essa certeza, irmãos, é quem de fato dava coragem a Paulo. Apesar da sua condição humana fragilizada, Paulo estava sendo ameaçado. Veja que ele, apesar dessa fala dos fariseus, que não havia nele mal nenhum, né? E que será, e até eles admitem, será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Os fariseus fazem essa pergunta. E olha o que acontece, tomando vulto a celeuma. Ou seja, aí os saduceus ficaram mais irados ainda e começaram a querer avançar em Paulo e pegar Paulo. Aí, temendo o comandante, que era Cláudio Lísias, que fosse Paulo espedaçado por eles. Olha,
Os homens estavam com tanta raiva de Paulo, com tanto ódio, que queriam espedaçá-lo. E aí o comandante mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Aí Paulo foi protegido e foi levado para a fortaleza Antônia. E ali, na noite seguinte, após esse episódio, estava Paulo lá na fortaleza, já livre de ser morto, não é? Pela multidão, pela raiva dos saduceus. Quem aparece a Paulo? O Senhor. Vejam, o Senhor pondo-se ao lado dele. Jesus vai ao encontro de Paulo agora na prisão e disse o que para Paulo? Coragem. Em meio ao temor humano, ou seja, Paulo certamente para o Senhor dizer isso, depois que viu aquele tumulto todo, pode ter tremido nas bases, mas o Senhor vem e o encoraja, para que Paulo não perdesse o ânimo, não perdesse a coragem que ele já tinha demonstrado ter, e ele não vacilasse, mas se mantivesse firme. Coragem, Paulo, pois, olha o que o Senhor vai dizer para ele: do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, olha que maravilha, hein? Assim importa que também o faças em Roma. O que é que o Senhor Jesus está dizendo para Paulo? Que ele não vai ser morto ali. O Senhor está garantindo, está prometendo e garantindo que ele vai chegar ao destino final, que é em Roma. Ou seja, o ministério dele ainda vai continuar. Paulo ainda tem a Roma para chegar lá. E é preciso que ele vá lá em Roma para dar testemunho de Cristo. Ele precisava dessa coragem. Ele precisava reanimar o seu coração para continuar dando testemunho de Cristo em outros lugares. E aí, meus irmãos, é aqui onde nós devemos realmente olhar para a nossa vida e colocar-nos nesta condição. Talvez você e eu não estejam passando nas mesmas condições que Paulo está passando aqui, essas adversidades aqui, mas com certeza outras adversidades nós passamos neste mundo. Mas precisamos de coragem, irmãos, para continuar. O Senhor nos chamou para ser o seu povo, a sua igreja, e a igreja do Senhor é poderosa. É tão poderosa que ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente pode e deve, irmãos, ter a coragem de enfrentar, não para bater boca, não para discutir com A ou B ou C, mas para a coragem para dar testemunho da obra que Cristo fez em nosso coração. Deus nos chamou para sermos o seu povo, a sua igreja. E é aqui, nesta cidade, que nós devemos, conforme Jesus já tem nos ensinado lá em Mateus, ser sal e luz. É aqui mesmo, no nosso convívio, no nosso dia a dia, que nós devemos, irmãos, demonstrar essa coragem. Por quê? Porque somos nós, cada um de nós, que temos, dado por Deus, o privilégio de sermos testemunhas, de levar o Evangelho a toda criatura que estiver ao nosso alcance. E para fazê-lo, você precisa de coragem mesmo. Nós precisamos de coragem, que é exatamente essa uma das metas que nós temos para este ano, é evangelizarmos mais. Estamos bem nutridos da palavra, estando bem, sendo preparados a cada domingo, pois quando aqui estudamos a palavra de Deus, quando nós temos a oportunidade nas terças-feiras de ir nos lares pregar a palavra de Deus, nós estamos enfrentando e animados e dispostos com essa coragem vinda do Senhor a pregar o Evangelho. E que nós assim continuemos, irmãos, a fazê-lo, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. É certo que vamos encontrar adversidades, vamos encontrar dificuldades, pessoas hostis ao Evangelho, pessoas que vão querer talvez até lhe bater por causa da palavra, mas tenha coragem.
E vejam só, Paulo está preso, está tenso ali, mas o Senhor vai até ele e manda ele ter coragem, porque não acabou não. Não acabou não, ainda vai ter, você vai ainda, importa que você vá lá em Roma para dar testemunho a meu respeito. Enquanto aqui estivermos neste mundo, temos que continuar dando testemunho, até irmos a Canaã celestial, a nova Jerusalém, ao novo céu e a nova terra, onde o Senhor já preparou para nós. Até chegarmos lá, enquanto aqui estivermos, precisamos de fato de coragem, precisamos de ânimo para continuar a luta. Lembro também de Josué. Josué, quando foi para entrar na terra prometida, ele então, Josué capítulo 1, veja como o Senhor falou para ele. Josué, Deus fala a ele e o anima-o, dizendo o seguinte, versículo 7 de Josué, capítulo 1. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer-te segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué recebeu isso da parte do Senhor. Paulo, da mesma forma, coragem. Você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai testemunhar de mim em Roma. Coragem. Josué, coragem, Paulo, coragem, cada um de nós, para que de fato, irmãos, sejamos fortes e corajosos. Mas vejam qual é a base para esta coragem. Primeiro, vem do Senhor. É o Senhor que nos encoraja. É o Senhor que nos chama para a luta. E Ele nos dá as diretrizes aqui, como Ele deu a Josué, as diretrizes para enfrentar com coragem e força. O que é que devemos fazer? Meditar no livro, ler a palavra, não deixar de falar, não cesse de falar do livro da lei, meditar nele dia e noite. Percebem a importância disso? O salmista tinha essa consciência. O Salmo 1 que nós estudamos, lemos pela manhã, bem-aventurado, no versículo 2, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu medito dia e noite. O salmista tinha essa consciência. Josué foi orientado pelo Senhor, medita no livro e faz falar sobre ele, para ser corajoso e também ser bem-sucedido. Então, como é que nós sabemos que nossa vida espiritual, nossa vida de crente, de cristão, está bem-sucedida? Se nós vivermos a simplicidade do Evangelho, se nós testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito em nós, se nós vivermos de maneira leve, suave, se nós vivermos com a consciência boa, como disse Paulo, é desta maneira, irmãos, que nós vamos conseguir corajosamente ir adiante em um mundo tão mau como este, em um mundo tão hostil, tão contrário a tudo isso que a gente tem visto aqui. Isso aí é uma certeza. Por isso que eu enfrento de uma maneira bem tranquila essa situação, do mundo ser assim. Não é se envolver lá no mundão, não, mas é chegar lá e de maneira ter o nosso comportamento adequado, andar com um testemunho de vida e quando for solicitado, nós darmos razão da nossa fé, a gente poder abrir a boca e falar de Jesus. Para isso, alimente-se da palavra. Não deixe a palavra esquecida.
leia a Bíblia, ore ao Senhor, peça a Deus que lhe dê força, coragem, e Ele vai dar, porque é o Senhor mesmo quem dá. Vem dEle a nossa força, vem dEle o que é necessário para nós, vem da sua palavra que Ele já nos deu. Então faça uso, irmãos, desses elementos que o Senhor já deu a nós, a sua palavra, a oração, são os meios de graça que o Senhor nos deu. Nós fomos alimentados pela ceia do Senhor no primeiro domingo, participamos aqui. Isso tudo é importantíssimo para a vida do crente. A comunhão dos santos, o congregar, tudo isso é importantíssimo para nós, porque através destas coisas, irmãos, vamos nos sentir fortalecidos e vamos ter coragem para falar do Senhor. Vamos ter ânimo para viver a nossa vida. Porque vejam, quem está lá no mundo está animado com as suas coisas do mundo, não é isso? Tem gente já contando os dias e as horas para as brincadeiras do carnaval. Tem gente já contando os dias e horas para ir para as festas aí que são, dizem que é religiosas, mas na verdade é tudo esculhambado, tudo jogado aí, não tem nada de religioso nisso. É bebedeira, é imoralidade, é tudo isso. E a gente não tem que estar assim, enciumado, querendo participar. Não, isso não interessa para nós. Mas o que é que interessa para nós? Ter a coragem para enfrentar tudo isso de maneira bem tranquila, ter a consciência limpa, boa diante de Deus, ter coragem para enfrentar as pessoas, não com arrogância, não com se achando melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém, mas com a leveza de uma vida de alguém que é salvo pela graça, com a leveza de alguém que recebeu do Senhor aquelas belíssimas palavras: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e porque o meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Foi assim que Jesus disse, o Salvador dos humildes. E nós, irmãos, devemos viver então a nossa vida desta maneira, com coragem, sim, como teve Paulo essa coragem, e foi encorajado pelo Senhor. Josué foi encorajado pelo Senhor. Nós também somos encorajados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus, a andarmos firmes, aconteça o que acontecer. Não vaciles, mas faça uso daquilo que o Senhor mandou você fazer. Ore e vigie. E ore sem cessar. Ao agir assim, você vai estar dentro daquilo que o Senhor requer para nós. Sede santo, porque eu sou santo. E em fazendo tudo isso, o Senhor estará abençoando a sua vida, como abençoou a vida de Josué, quando ele disse: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas quando isso vai acontecer? Se ele meditar na lei e se ele tiver cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito no livro da lei. Então, se você tiver uma vida de obediência à palavra, serás bem-sucedido. O seu caminho será bem-sucedido. Ele, o Senhor, o fará prosperar. E esse prosperar não quer dizer que é prosperar no sentido material, não. É no sentido espiritual mesmo. A alma que estará sendo desenvolvida, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, desenvolvei a vossa fé, a vossa salvação, com temor e tremor. Desenvolvei. E essa condição, irmãos, é extremamente necessária para todos nós. E que Deus continue, sim, abençoando a sua igreja. Deus continue, sim, nos fortalecendo a cada dia, nos encorajando para que continuemos a nossa vida, a nossa jornada aqui neste mundo, na certeza de que lá no final seremos mais do que vencedores, conforme diz o livro do Apocalipse. Mais do que vencedores. Mas não porque nós somos super-homens ou vocês são super-mulheres, mas porque a graça de Deus, maravilhosa graça, nos impulsiona a isto, a sermos crentes mais do que vencedores. Que Deus, então, abençoe, irmãos, a sua vida, a nossa vida como igreja, e nós continuemos corajosamente a viver e enfrentar esse mundo mal com toda a força necessária que o Senhor nos concede. Que Ele nos abençoe. Vamos orar.
Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela força e coragem que o Senhor nos dá para seguir a nossa vida aqui neste mundo. E se porventura, Senhor, alguém nesta noite aqui está precisando de coragem para seguir adiante, para firmar os seus passos, que o Senhor assim conceda. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a firmar os nossos passos, a segui-lo com alegria em nossos corações, a servir ao Senhor, ó Deus, de maneira tal que venhamos ter a certeza de que não será vão. Ó Deus, nos dê sim uma boa consciência, nos dá sim, ó Deus, um ânimo, em meio às aflições deste mundo, conforme o Senhor mesmo já nos disse, que nós teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E assim, ó Deus, a respeito de tudo isso, tenhamos a coragem para caminhar firme e forte até o dia que o Senhor o quiser. É o que pedimos assim, agradecidos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.